take me by the hand, oh baby, take me by the hand. De volta com Geração Especial, hoje nosso papo é eleição. Neste bloco a gente vai falar um pouco sobre a importância da internet nas campanhas políticas. Com o fim do financiamento empresarial nas campanhas, a internet ganhou ainda mais importância no jogo político. Vamos voltar às ruas para ouvir a opinião dos jovens. Eu não tenho Facebook, mas então eu sigo pelo Instagram e eu vejo bastante coisas, bastante informação. Eu acho que é um meio de algum político mostrar suas propostas. Não gasta dinheiro nenhum, né? Só o pessoal vai compartilhando e vai ajudando eles a se divulgar, né? Sim, mais barato e você vai conseguir atingir muito mais pessoas, não só os jovens, mas cada vez os adultos, até os idosos estão entrando nas redes sociais, sabe? Então, a rede social é o que mais envolve todo mundo e fica mais barato e não polui nem nada. Depois que começou a divulgar as coisas na internet, para viralizar é mais fácil. Porque, infelizmente, hoje as pessoas estão mais presas à internet, o tempo inteiro presas à internet, do que parado à frente de uma televisão. Ô Vitor, você que presta consultoria para governos, prefeituras, políticos, como é que esse negócio isso virou realmente a bola da vez? Assim, você teve, com a mudança eleitoral, né, assim, você tem essa construção histórica que foi feita, né, do empoderamento da internet como uma ferramenta de comunicação de tempo ilimitado, e isso é importante dizer, né, assim, você tem candidaturas que têm pouco tempo de televisão, pouco tempo de rádio, e outras candidaturas que têm um pouco mais, e a internet é um espaço livre de comunicação em que você pode usar o tempo que você quiser, né. Então isso vem ganhando muita força porque o tempo da televisão e dos meios tradicionais ele é insuficiente para você passar tudo que você precisa passar durante o período eleitoral, sobretudo agora com 45 dias, né? E 11 candidatos. E 11 candidatos no caso de Belo Horizonte, né? Então o voto ele fica muito mais pulverizado e cada vez mais a internet ganha força nesse sentido, de tentar fazer com que suas propostas cheguem ao maior número de pessoas possíveis. E aí você tem uma realidade ainda, né, que a televisão alcança o maior número de pessoas, por óbvio também muito pelas novas tecnologias aí, né, de Facebook, Instagram, que cada vez tentam colocar menos pessoas para ver seus conteúdos na página, né? Isso é importante dizer. No período eleitoral aqui no Brasil não é possível que se compre publicidade na internet, não pode, é proibido. E isso traz uma série de dificuldades para a visibilidade na internet. Enquanto na televisão você coloca na televisão e você tem uma parcela grande da população vendo, na internet você precisa trabalhar muito bem o conteúdo para ter o maior alcance possível desse conteúdo. Mas certamente, né, assim, essa é uma eleição, né, essa eleição agora de 2016, e que a internet foi usada mais fortemente por todos os candidatos, sem dúvida nenhuma. E a prova é o Zap, né? O WhatsApp. Exatamente. Né? A gente tem um movimento, né, dos jovens, aqui e em vários lugares do mundo, que é chamada orkutização, né? Quando as redes sociais grandes, tipo Facebook, Instagram e tal, elas começam a entrar algumas pessoas que os jovens não estão dispostos a conviver, que aí eu brinco muito que é tipo o tio do pavê para comer. Quando você está lá na sua rede social e o seu tio do pavê para comer entra e começa a comentar suas fotos, aquela rede social muitas vezes deixa de ser interessante para o jovem, assim, sabe? E esse jovem procura outra rede social. E o que está acontecendo aqui é que cada vez mais essas redes sociais são mais fechadas. Então você tem o advento do Snapchat, você tem o advento do próprio WhatsApp, né, que é uma rede social mais fechada, em que você só conversa com quem você quer conversar, com quem você quer conversar, né? Isso. E aí os políticos estão cada vez mais tentando entrar nessas ferramentas que são mais fechadas. Então nessas eleições, provavelmente, quem está em casa e vocês aqui receberam muito conteúdo pelo WhatsApp e por outras ferramentas que são mais fechadas, né? Agora, professor, você dizia aqui que eu acho que isso é uma tendência, assim, e a sociedade se adaptando. Você dizia mesmo que os jovens hoje estão assistindo mais conteúdos pela internet do que pela própria televisão, né? Essa pesquisa já foi feita pelo SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Ela é de 2014, saiu no relatório de 2015, de que o número de horas na televisão já estava um pouco menor do que na internet na população brasileira. Então, isso entre as jovens e os jovens é mais significativo ainda desde que tem acesso à internet, porque a gente ainda tem uma desigualdade muito grande em várias questões no Brasil. O Brasil é um país com imensas desigualdades em vários aspectos e no acesso à internet também. Ainda é. Então, se a gente considerar que esses jovens e essas jovens tenham acesso à internet, tendo esse acesso,
provavelmente eles vão usar mais essa ferramenta do que a própria televisão. Embora a gente ainda tenha muito fôlego, tanto da TV quanto do rádio, essa própria pesquisa que eu estou mencionando faz referência ainda ao próprio rádio, que é uma tecnologia mais antiga ainda. Mas a internet tem muita força, especialmente entre as jovens e os jovens. Pode, você está querendo perguntar, né? Aqui no bloco anterior você estava falando sobre intolerância. Eu queria dizer que o que estamos vendo em relação à intolerância é uma coisa que já ocorreu no passado, no início da década de 80, se não me engano, quando havia apenas 2 partidos, que era o MDB e o Arena. As pessoas realmente, literalmente, se matavam na rua por causa disso. Se o seu amigo votava em outro partido que não era o seu, ele era capaz de te matar por causa disso. E agora estamos vendo uma coisa muito semelhante na atualidade. Porém, uma questão mais ideológica, porque de partidos são mais de 35 registrados no TSE. Então, estamos vendo um retrocesso, que é uma coisa que já aconteceu, uma volta. É muita coisa, né? É só importante ressaltar que nesse período que você faz referência, a gente vive numa ditadura, né? Sim, então, o período é um pouco distinto do ponto de vista político, né? Assim, você tinha uma repressão armada na rua e tal. O que hoje no país você tem o que algumas pessoas chamam de policiamento nas redes sociais e tal, mas é um outro viés, né? Assim, é um viés que, apesar de ter uma discordância forte e enfática, é uma discordância que ela ainda é democrática, né? Assim, apesar dos últimos acontecimentos. Ela ainda é uma realidade democrática que a gente vive no país. A gente pode falar. Muitas pessoas ainda elas não têm um acesso à internet. Se a propaganda eleitoral migrar totalmente para a internet, como vai ficar essas pessoas que não têm um acesso? Pois é um grande desafio, né? Eu acho que isso, talvez o Vitor tenha mais condições de explicar, mas a distribuição desigual de qualquer recurso é algo para a gente enfrentar enquanto busca de justiça, né? Então, o acesso à internet, ela também uma pauta de reivindicação de direito. Foi acrescido recentemente nos direitos universais dos homens e das mulheres, o acesso à internet. Então, é algo pelo qual a gente também tem que lutar. Essa migração de propaganda da televisão para a internet, ela tem vários aspectos que envolvem ele, né? Primeiro, você tem para fazer isso seria necessário uma reforma política, um processo que é muito mais lento do que simplesmente migrar. Assim. É importante ressaltar que a televisão e o rádio são concessões públicas, né? Assim, ela é do povo brasileiro. E essas concessões, elas são dadas às empresas de comunicação com algumas condições. E uma dessas condições é a propaganda obrigatória gratuita, né? Uma delas. E aí, assim, na minha opinião, pelo menos, é impensável você conceder um patrimônio público, né? Como, por exemplo, a onda de rádio e TV para algum tipo de empresa e não ter nada em troca. Assim. E eu acho que é muito justo que a gente tenha o horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio, porque é um meio onde muitas pessoas ainda conseguem ver algumas candidaturas. Muitas vezes a gente acha lá da nossa casa, né, assim, pô, mas 6 segundos, o cara aparece lá falando 6 segundos, não dá para entender nada do que ele está falando. Mas isso representa alguma coisa que é muito importante, assim, para o candidato e para o eleitor. Às vezes você teve contato com alguma pessoa que você gostou das ideias e tal, e nem sabe que aquela pessoa é candidata. E aí só de você ver, por 6 segundos, aí você fala, ó, é aquele cara lá, ele é candidato, vou votar nele. Então, principalmente nos cargos, né, legislativos, que tem um tempo muito mais reduzido de televisão, eles são importantes para a lembrança das pessoas, de algumas pessoas que elas já conhecem, não propriamente para mudança de voto. Então, por isso que é muito importante que a gente consiga inserir a campanha e o debate eleitoral no máximo de veículos possíveis e não um excluir o outro, para que mais pessoas possam discutir a cidade, discutir o país, discutir o Estado, para que a gente possa melhorar na democracia. Bom, sobre esse negócio que você falou sobre propaganda eleitoral, muitas pessoas acabam vendo por humor mesmo. Que a gente vê cada coisa, tipo, alguns candidatos vão lá e fazem umas coisas, umas palhaçadas lá, e muitas pessoas veem por humor. Eu acho que esse negócio de pessoas verem por humor também ajuda você a escolher seu candidato. Porque, igual o Tiririca, vou citar o exemplo dele. Muita gente votou nele porque ele é um palhaço. Mas ele conseguiu muitos votos. Porque muita gente assumiu que votou nele por causa disso. Nossa, ele é engraçado, eu vou votar nele. Aí tem duas coisas, né? Assim, primeiro você teve vários candidatos palhaços ao longo de muito tempo. Assim, o Tiririca, ele ganha uma notoriedade porque ele já era conhecido, né? Você tem esse aspecto, que é um ponto. O segundo ponto o momento da primeira eleição do Tiririca, ele foi o deputado mais votado do país, você tinha um momento de instabilidade, crise política que era muito grande, né? Assim, uma descrença na política gigante, e aí você teve um voto, que seria meio que um voto de protesto, né? Assim,
já que isso é uma palhaçada, vou votar nesse cara mesmo, porque azar, né? E aí você tem uma configuração que aí do ponto de vista, né, da ciência política e tal, ela é até um pouco perigosa, assim, que é a negação da política, né, assim, a negação da discussão política, do poder legislativo, do poder executivo, das premissas básicas da administração pública, levam a uma descrença total da política e total, em segundo momento, da democracia. E aí você passa a ter um perigo eminente de ter um regime de exceção fortalecido no país. E aí é um problema, né, assim, sob vários aspectos, né, pelo menos na minha opinião. É um problema sob vários aspectos. Então é importante, né, que a gente, enquanto formador de opinião, porque todo mundo né, ainda mais em tempos de internet, todo mundo é formador de opinião, de algum modo todo mundo influencia o outro, é importante que a gente faça esse tipo de discussão com todo mundo, sabe, assim. O voto é uma procuração de muita responsabilidade durante muito tempo. Então, às vezes, você está descontente naquele momento ali, você dá uma procuração de 4 anos para uma pessoa que talvez não vai representar seus interesses de verdade. E não vai ser satisfatório para todo mundo. Exatamente. Por isso que a gente tem que ficar ligado e pesquisar muito. Você quer perguntar, né? Vamos só para um rápido intervalo, já a gente volta com a sua pergunta, tá bom? Geração, faz uma pausa e volta já já. Take me by the hand.